Olha, tem jogador que marca uma época, né? Mas tem aqueles que, definem uma era inteira. E o de hoje fez os dois, com certeza. Hoje a gente vai falar de um cara que fez exatamente isso. Ele saiu de uma cidadezinha, Garça, no interior de São Paulo, para virar uma lenda mundial. Um ídolo absoluto do Real Madrid. E o dono de um chute que, sinceramente, parecia coisa de videogame. A gente está falando, claro, de Roberto Carlos. Sem dúvida. E a nossa conversa hoje vai fundo nisso. Na trajetória dele, na superação, nos anos de glória, tanto na Espanha quanto na seleção. E, claro, como isso tudo virou um patrimônio, assim, impressionante. É entender o fenômeno, né? Exato. Como é que talento, disciplina e uma coxa que virou lenda não só mudaram a vida dele, mas redefiniram o que a gente espera de um lateral. Ok? Vamos analisar isso. O que é fascinante aqui é que a história dele é uma aula sobre impacto. Não estamos falando só de títulos, embora ele tenha, assim, muitos. A gente está falando de um jogador que alterou a geografia do campo. Antes dele, o lateral era, na maioria das vezes, um defensor. Um marcador, basicamente. Isso. E Roberto Carlos transformou a posição numa arma de ataque. E o mais incrível é como ele fez isso. Com uma força física que era, uma anomalia para a época, uma velocidade explosiva e, claro, aquele chute. O famoso chute. Que virou até objeto de estudo. Ele não era só uma peça nos Galácticos, ele era um desequilíbrio tático ambulante. Desequilíbrio tático ambulante, gostei. É a definição perfeita. E pra gente entender como ele chegou nesse ponto, a gente tem que voltar lá pro comecinho. Pra Garça. Pra poeira dos campos de terra de Garça. Ele nasceu em 73, uma família muito simples. Teve que trabalhar desde cedo para ajudar em casa. Uma realidade muito comum no Brasil, né? Exato. E o futebol era o escape. Mas era também a esperança de uma vida diferente. Exatamente. E essas origens são o alicerce de tudo. A gente fala muito da narrativa do futebol como ascensão social, mas no caso dele, isso é muito palpável. Dá para sentir. A necessidade de superar as dificuldades se reflete na determinação dele em campo. Aquela energia que parecia infinita, correndo 90 minutos de uma área a outra, vem daí. Faz todo sentido. E tem um detalhe técnico que eu acho fascinante. Alguns analistas da época diziam que a potência muscular dele, principalmente nas pernas, foi forjada ali. Nos campos de terra. Sim. Naqueles campos irregulares que exigem uma força de arranque e um controle do corpo muito maior. A dificuldade virou, literalmente, a maior força dele. Nossa, que interessante isso. E essa força o levou para cima muito rápido. O primeiro clube foi o União São João, onde ele já era, assim, um ponto fora da curva. Já se destacava muito. Mas o Brasil inteiro conheceu ele no Palmeiras, no auge da era Parmalat. Aquele time era uma seleção, e ele não era só mais um. De jeito nenhum. Ele se firmou ali como um lateral que o futebol brasileiro não estava acostumado a ver. Ele era um ponto e um centroavante no corpo de um defensor. E o impacto foi imediato, né? O Palmeiras dos anos 90 era uma máquina, e ele era um dos motores. Com certeza. Ganhou o Brasileiro, Paulista, choveu o título. E claro, esse desempenho todo abriu as portas da Europa. Em 95 ele vai para a Inter de Milão. Um gigante. Um gigante. E é aí que a carreira dele podia ter tomado um rumo completamente diferente. Pois essa passagem pela Inter foi curta, né? Só uma temporada e bem conturbada. Foi um choque de filosofias. O técnico, o Roy Hodgson, queria que ele jogasse de um jeito que não era o dele. Exato, queria que ele fosse quase um ponto esquerda mais fixo no ataque. Era a rigidez tática italiana da época batendo de frente com a, digamos, anarquia criativa do futebol brasileiro. E limitava o principal poder dele, que era a arrancada de trás. Exatamente. Ele não entendeu que o grande diferencial do Roberto Carlos era o elemento surpresa. Para a Inter foi um erro histórico. Para ele, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque essa insatisfação o colocou no mercado, né? E o Real Madrid, com o Fábio Capello, que conhecia ele da Itália, não pensou duas vezes. E em 96 ele chega em Madrid. O resto, como a gente diz, é história. Foram 11 temporadas. 11. É uma vida. Ele virou sinônimo da camisa 3 do Real. Ganhou tudo. 3 Champions, 4 campeonatos espanhóis, 2 mundiais. E ele não era só mais um jogador nesse time.
Ele foi um dos pilares daquela famosa Era dos Galácticos. Sim, essa palavra hoje é quase um clichê, mas na época era um conceito revolucionário, juntar os melhores e mais midiáticos do mundo. E Roberto Carlos já estava lá antes da maioria. Ele era a base, então? Ele era o alicerce defensivo, se é que a gente pode chamar ele assim, daquele time de estrelas. É impressionante pensar naquele vestiário. Zidane, Ronaldo Fenômeno, Figo, Beckham e ele. Como funcionava o ego ali? Como um lateral, mesmo o melhor do mundo, se posicionava? É uma ótima pergunta. O que as fontes da época mostram é que o respeito por ele era imenso, por 2 motivos. Primeiro, a longevidade. Ele já era ídolo quando os outros chegaram. Ele já era da casa. Exato. E segundo, a ética de trabalho dele era lendária. Dizem que ele era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. E claro, tinha o fator intimidação. Do chute. Do chute. O Iker Casillas, goleiro e lenda do clube, falou uma vez que nos treinos ninguém queria formar barreira quando o Roberto Carlos ia bater falta. O barulho da bola era diferente, metia medo. Nossa. Ele não precisava de braçadeira de capital para ser líder, então. A presença dele bastava. E essa presença galáctica e além do campo, certo? Aquilo era uma máquina de marketing de dinheiro. Foi aí que a fortuna dele começou a ser construída para valer. Com toda certeza, a Era Galácticos foi o protótipo do que a gente vê hoje. Os salários eram astronômicos. No auge, estima-se que ele ganhava de 6 a 8 milhões de euros por ano. Só de salário base. Só de base. Fora os bônus gigantescos. E o mais importante, a gestão de direitos de imagem, que era inovadora. A Nike, por exemplo, não via ele só como jogador, mas como um ícone. Uma marca? Uma marca global. O contrato vitalício que ele assinou, que na época rendia de 1 a 2 milhões de dólares por ano, foi uma das sementes desse império financeiro. E enquanto isso tudo acontecia na Europa, ele também construiu uma história gigante com a camisa da seleção. Foi vice em 98. E peça essencial no Penta em 2002. Essencial. Mas se a gente precisar escolher um único momento, uma foto que define Roberto Carlos tem que ser aquele gol. Contra a França, assim. O torneio da França, 97. Aquilo não foi um gol. Foi um evento paranormal transmitido ao vivo. A cena é icônica. A bola está a uns 35 metros do gol, bem na lateral. Ele ajeita, toma uma distância que parece para um tiro de meta e corre. E o chute com a parte de fora do pé, a trivela, é tão forte que a bola faz uma curva que não faz o menor sentido. Ela passa muito por fora da barreira, parece que vai para a bandeirinha de escanteio e de repente ela vira de uma vez e entra. O goleiro, o Barthez, nem se mexeu, ficou parado, como todo mundo, tentando entender o que tinha acontecido. A ciência tentou explicar, né? Virou um estudo de caso clássico do efeito Magnus, o fenômeno físico que faz uma bola em rotação desviar. Mas o chute dele levou isso a um extremo nunca visto. A combinação da potência com a rotação criou aquela curva que desafiou a intuição. E aquele gol virou a assinatura dele. Total. Mais do que qualquer título, aquele gol se tornou a assinatura global. É o cartão de visitas de Roberto Carlos para a eternidade. Perfeito. E depois de dominar a Europa, ele ainda teve fôlego para mais. Foi para o Fenerbahçe, na Turquia. Onde virou ídolo instantâneo. Teve a passagem pelo Corinthians, jogou na Rússia e encerrou a carreira na Índia, em 2015. E ele nunca se afastou do futebol. Não, e essa transição pós-carreira mostra a força da marca que ele construiu. Ele não é só um ex-jogador, ele é uma instituição. O cargo de embaixador do Real Madrid, né? Exatamente. Isso solidificou o status dele. Garante relevância, presença nos grandes eventos e, claro, uma renda considerável, de 1 a 2 milhões de euros por ano. Ele soube capitalizar o próprio legado. E essa capitalização toda nos leva a números, assim, impressionantes. É a parte final dessa história. O garoto de Garça que construiu um império. Os números consolidados, baseados em estimativas, são de impressionar. A fortuna dele é avaliada entre 120 e 160 milhões de dólares. Convertendo dá mais de R$500 bilhão. Isso, na casa dos 600 a 800 milhões de reais. A maior parte veio dos salários no real, que somados passam de 70 milhões de euros.
Mas os patrocínios com Nike e Pepsi foram uma fatia enorme. Uns 30, 40 milhões de dólares só com publicidade. E todo esse dinheiro se materializa num estilo de vida de altíssimo padrão, imagino? Sim, as fontes apontam para uma mansão espetacular em São Paulo, avaliada em até 25 milhões de reais, e a casa que ele mantém em Madrid de até 5 milhões de euros. E a paixão por carros? E a famosa coleção de carros, Ferrari, Lamborghini, Bentley, um investimento de milhões só na garagem. Tudo isso para manter um custo de vida estimado entre 2 e 4 milhões de dólares por ano. É uma jornada em tanto. Do campo de terra ao topo do mundo. A história dele é um exemplo quase perfeito de como talento, trabalho duro e visão de carreira criam um legado que vai além do esporte. Aquele chute de mais de 130 km por hora abriu todas as portas para ele. Sem dúvida. A trajetória dele consolida um modelo. Idolatria no clube, glória na seleção e momentos individuais que entram para a história. E isso me leva a uma reflexão final, uma questão que fica no ar. Manda. No futebol de hoje, com salários ainda mais astronômicos, com a pressão das redes sociais, o que é preciso para um jogador construir não só uma fortuna, mas um legado tão duradouro e respeitado quanto o de Roberto Carlos? É uma boa pergunta. A fórmula parece mais complexa. Parece. Hoje, um jogador pode ser um fenômeno no clube, mas não ir bem na seleção, ou vice-versa. Ou pode ter sucesso nos dois, mas não ter aquele momento assinatura, aquele gol que o eterniza. Exatamente. A gente vê jogadores com números incríveis, fortunas gigantescas, mas que talvez não alcancem esse status de lenda. A combinação de ser ídolo incontestável num clube gigante, ser campeão do mundo pela sua seleção e ainda ter um cartão de visitas reconhecido por qualquer um. Essa tríade. Essa tríade parece cada vez mais rara de se alcançar. Será que o futebol moderno, com toda a sua especialização, ainda permite a criação de ícones tão completos? Fica a reflexão.